Agora a gente vai ver a segunda parte do Page Model, que é o seguinte. Quando eu confirmo aqui o formulário de registro, ou qualquer outro formulário no Identity, qualquer outro formulário do Identity, tá bom? Não só o de registro, dentro do Page Model dessa página, automaticamente o método onPostAsync vai ser chamado. É esse método aqui que vai receber todos os dados do formulário, bacana? Ou seja, quando o formulário for confirmado, esse método aqui vai ser chamado, tá? E aqui dentro você pode fazer qualquer coisa. Atualmente, o que o Identity faz aqui dentro é basicamente criar a conta do usuário e após criar a conta desse usuário, ele loga o usuário no sistema. Ele autentica o usuário no sistema para que o usuário consiga navegar no nosso sistema, tá bom? Ok. Bom, então, aqui dentro tem um código bem simples de entender. Né? Primeiramente aqui, ó, ele verifica se o formulário é válido ou não, ou seja, se está faltando alguma informação ou não. Depois disso, ele cria um usuário. Tá vendo que ele está criando uma nova entidade de usuário, um Identity User, passando o username. E o username aqui nesse formulário, ele é tratado como o e-mail do usuário, mas você pode mudar. Você pode passar outro campo aqui do seu formulário como username, se você quiser. Tá? Aqui tem o e-mail também, né? Ele está passando o e-mail do usuário. Tá? Aqui, ele está criando o usuário no banco, basicamente. Ó, ele passa as informações do usuário e passa a senha, que vem lá do formulário, tá vendo? E aí, se isso aconteceu com sucesso, o que é que ele faz? Ele vai logar no seu console uma informação que uma nova conta foi criada com sucesso. E aí ele vai mandar aqui, isso aqui é código de e-mail, ele vai mandar e-mail de confirmação. Automaticamente o ASP.NET faz isso já. Tá? Se você tiver um servidor de e-mail configurado na sua hospedagem, né, ele vai fazer isso automaticamente, ele vai enviar um e-mail de confirmação, mas se você quiser, você não pode usar isso, né, se você não quiser usar confirmação de e-mail, mas ele já tem aqui automaticamente, ó, todo esse código aqui é responsável por isso. E após ele mandar o e-mail de confirmação, automaticamente ele dá um signingmanager.signingAsync, ou seja, ele vai logar o usuário no sistema e vai retornar o usuário para a página anterior. Basicamente isso. Tá? É isso que ele faz. E se acontecer alguma coisa errada, ele vai printar os erros aqui, ó. Tá vendo? Ele vai voltar para a página anterior printando os erros. Beleza? Bom, então veja que não tem muito segredo nesse código aqui, né? O Identity, ele não cria um usuário por mágica. Tem toda essa lógica que é até bem simples de entender, né? Mas nesse processo aqui, está envolvida duas classes, ou para ser mais direto, dois objetos. O objeto User Manager e o objeto Signing Manager, que são os dois objetos mais importantes do Identity. Por quê? Porque o User Manager ele serve para tudo que você quiser a respeito de manipulação de dados de usuário. Então, através do User Manager, você consegue, por exemplo, criar usuários, alterar usuários, deletar usuários, entendeu? Então, tudo que é relacionado a dados de usuário, você faz com o User Manager. E é o que ele está fazendo aqui, ó, tá vendo? Ó? Ele cria um usuário, tá vendo? Usermanager.createAsync, ele passa o usuário e passa a senha, e isso aqui salva essa alteração no banco de dados, tá? Outra coisa, você tem aqui o Signing Manager, que serve para login, tá? Então, o que é que o Signing Manager faz? Ele recebe um usuário e ele vai autenticar esse usuário no seu sistema, basicamente isso, tá? Então, aqui embaixo, ó, dá para ver o seguinte, ó, signingmanager.signingAsync, ou seja, ele está chamando o gerenciador de login e está mandando ele logar esse usuário no sistema, basicamente isso. Beleza? Então não tem muito segredo. Agora, só para a gente ver novamente a ação desses dois caras, o que é que eu vou fazer? Eu vou gerar agora a página de login. Então aqui eu vou vir account.login. Então ele vai gerar a página de login para mim. Beleza, ele gerou a página para mim. Ok, se eu vier aqui, tá aqui o login. Tá, uma página de login comum, você consegue customizar ela à vontade, da mesma forma que você customizou a página de registro. Mas vamos entrar aqui no Page Model da página de login.
No page model da página de login, a gente tem aqui o input model, né, que recebe um e-mail, uma senha e um remember me, ou seja, se o usuário quer que a senha e o e-mail dele sejam lembrados no site. Tá? Então tem até isso já pronto aqui no Identity. Mas o que importa pra gente aqui nessa aula é o seguinte, olha só. Quando o formulário de login ele é confirmado, o método onPost assim que é chamado. E aqui nesse método, aqui na classe do login. E aqui nesse método, ele primeiro verifica se os campos estão todos em cima, né, se não está faltando nada. E aí, após isso, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer uma autenticação com senha, né? Aqui, ó, ele está chamando o Sign-in Manager, password Sign-in assim, ou seja, ele tá fazendo uma autenticação com a senha do usuário. Então ele vai passar o e-mail, a senha e vai passar também se o usuário quer ser lembrado ou não, tá? Então até isso. E aí, se o resultado foi bem sucedido, ele vai printar no console uma informação e vai retornar o usuário para a página que ele quer. Basicamente isso, é só isso o processo de login. Então, basicamente, você faz o processo de login em uma linha, tá? E tudo isso graças ao Sign-in Manager. É muito bacana, muito massa. Ok, além disso, ele faz outras verificações aqui, ó. Por exemplo, se lembra que o Identity ele tem um recurso chamado Two-Factor Authentication, né? Que é a autenticação em 2 fatores, que você precisa de um aplicativo no seu celular que vai te retornar um código de autenticação e tudo do tipo. Pois é. Então, se a conta do usuário tiver essa configuração habilitada, ele vai entrar aqui. Ele vai entrar aqui nesse código e vai mandar o usuário para uma página onde esse código é gerado. Você pode customizar tudo isso, você pode retirar essa funcionalidade por completo do seu sistema. Basta você alterar esses códigos aqui, tá? Outra coisa, quando uma conta ela é locked out, ou seja, quando a conta ela é banida, digamos assim, entre aspas, tem como você fazer isso, tá? Banir uma conta de usuário. Se a conta for banida na hora do login, ele vai avisar, ele vai mandar o usuário para essa página aqui, ó, .lockout, tá? E se alguma coisa der errada, ele vai retornar você para a página de login passando o erro, né? O login inválido, né? Tentativa de login inválido. Tá? Então é bem simples. Veja que não tem nada de outro planeta o código do Identity. Tudo isso só é simples por causa do User Manager e do Sign-in Manager. Na próxima aula, a gente vai ver como trabalhar com os recursos de claims. Então é isso, eu te vejo numa próxima.